Olá, meus queridos insanos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente de vídeo. E essa proposta ela vem justamente por causa de pessoas que têm me pedido desde que eu comecei nas redes sociais para eu contar um pouco da minha história, da minha trajetória profissional, como que foi essa trajetória até hoje, né? É um pedido que vem principalmente de estudantes de psicologia e de psicólogos de começo de carreira. Então vamos falar um pouco sobre isso. A primeira coisa legal de falar disso é que eu não tinha certeza que eu queria psicologia. Eu não estava apaixonado pelo curso quando eu decidi fazer psicologia. Eu fiz vestibular para duas coisas, para comunicação social e para psicologia. E na psicologia eu passei, assim, de prima, né? Percebe que ambas são humanas, né? Essa é uma convicção que eu sempre tive, assim, eu gosto de gente, eu acho que se eu não trabalhar com gente, eu morro, eu fico doente. Pois bem, então eu fui para psicologia, porque eu passei no vestibular e fui. Não tinha certeza ainda, mas eu comecei a gostar cada vez mais da psicologia. Aí veio a primeira grande dificuldade, eu tive que trancar a faculdade no segundo, depois quando eu terminei o segundo ano, eu tive que trancar a faculdade, porque faltou grana. Passamos por uma dificuldade financeira grande e aí tranquei. Foi ótimo ter trancado, foi difícil no começo, mas no meio desse caminho eu conheci muitas pessoas, conheci a arte marcial, que eu pratiquei por 10 anos da minha vida, fiz aventuras, trabalhei bastante, e aí voltei. No terceiro ano foi quando eu me apaixonei pela psicologia. Eu dei a sorte de me apaixonar pelo curso no meio dele. Por que eu digo sorte? Porque muita gente faz curso e não gosta do curso que faz e continua fazendo. Eu fui o contrário, eu fiz e me apaixonei no meio do caminho. E assim foi, gostando cada vez mais da psicologia, eu trabalhava e estudava, decidi fazer uma pós-graduação junto com a graduação. A graduação ia acabar em dezembro, a pós ia acabar em março. Não recomendo você fazer isso. Hoje eu vejo que foi uma besteira. Na minha mente eu tinha uma tara maluca de querer, eu preciso ganhar tempo, já vou sair pós-graduado da graduação e tal. E no fim das contas, eu quase fiquei doente por causa disso, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia pós-graduação, eu estudava sábados e estudava até domingo, meio-dia. Então assim, eu basicamente não tinha vida, eu quase fiquei doente. E no fim das contas, quando eu acabei o curso em 2008, e a pós-graduação em março de 2009, eu tive que tirar um ano de folga, porque eu estava quase doente. Então eu tirei um ano de folga assim, né? Trabalhei bastante também, mas não com psicologia, como professor de inglês. E em 2010 eu voltei a trabalhar, voltei para Campo Grande. Nesse um ano de intervalo foi engraçado, eu tentei algumas coisas, tipo, eu tentei ser comissário de bordo, fiz uma seleção para Emirates, que é uma empresa aérea grande dos Emirados Árabes, passei na seleção na primeira fase, mas não fui, fiz uma seleção também para trabalhar num cruzeiro, passei na seleção também, mas também não fui por quê? Porque eu já tinha planos já certos, já tinha começado a pós-graduação, já estava com o consultório montado, isso já em 2010, quando me chamaram, né? E aí eu resolvi não ir, eu optei por não fazer. Até hoje eu me pergunto como seria se eu tivesse ido, né? Mas enfim, fiz a escolha certa, na minha opinião, não me arrependo da escolha que eu fiz. E comecei a trabalhar. Nesse trabalho, no consultório no comecinho, eu tinha um paciente. Eu fiquei uns 3 meses sem nenhum, depois apareceu um paciente. Com esse aí eu fiquei entre 1 e 2 e 1 e 2 durante um ano inteiro. Depois do segundo ano aumentou um pouquinho, foi para 2, 3, depois o quarto, aí foi aumentando devagarinho, mas no começo é difícil mesmo, não tem jeito, né? E aí eu comecei a trabalhar na universidade, fui convidado, né? Fui convidado para trabalhar na universidade. Comecei a trabalhar lá, depois fui trabalhar no SUS também, e o consultório ainda sempre baixinho, né? Ali 5, 6 pacientes, 4, 5, 6 pacientes.
Mas aí comecei a trabalhar no SUS, junto com a universidade, junto com o consultório. Então eu acordava às 6 da manhã e chegava em casa às 10 da noite. Eu trabalhava muito, muito mesmo. Manhã, tarde e noite, cheio de coisas para fazer. E assim foi, trabalhei no SUS por 2 anos. No SUS eu aprendi muita coisa importante para a minha vida, que clarificou muitas coisas que eu quero e que eu não quero para a minha vida. Sou muito grato pelo trabalho que eu fiz no SUS, aprendi muita coisa legal. Quando eu saí do SUS, eu sentia que eu precisava fazer viagem, eu precisava viajar para me inspirar, eu precisava fazer uma jornada de descoberta minha. E foi quando eu comecei a fazer os mochilões, né? E nesses 2 mochilões, inclusive essa tapeçaria Inca que eu tenho aqui é de um dos mochilões que eu fiz, né? E nesses mochilões, de fato foi muito bom. No primeiro que eu fiz, tive um grande agradecimento pessoal. No segundo que eu fiz, eu tive uma grande inspiração. Eu estava no topo de uma montanha em Córdoba e lá eu tive a ideia de vou divulgar o meu trabalho nas redes sociais, porque eu estava tentando boca a boca e o boca a boca não estava indo muito para frente. Eu ficava ali capengando, um pouquinho paciente. E aí resolvi começar. Foi quando eu comecei essa minha trajetória aqui nas redes sociais e que tem dado bastante certo. As pessoas têm conhecido o meu trabalho, eu tenho feito esse trabalho sério de divulgar as coisas, divulgar a ciência da psicologia, né? Sem autoajuda barata, sem frasezinhas de efeito, divulgar realmente a psicologia enquanto ciência, né? E eu tomei essa iniciativa porque eu tentei muito tempo o boca a boca e ele não deu certo. E eu falei, aí lá no topo da montanha eu falei assim, mas Harrison, você é inteligente, você estuda pra caramba, você é competente no que você faz, você é um pouco narcísico também por estar achando tudo isso. Mas foi uma escolha assertiva, porque foi ela que deu certo. Foi a partir do momento que eu comecei a divulgar o meu trabalho nas redes sociais, o meu trabalho de maneira séria, que as coisas começaram a andar cerca de 1 ano depois, produzindo conteúdo, né, para você. E é por isso que eu estou aqui, agora, produzindo conteúdo para você quase todos os dias, quase sem falhar, né, porque eu acredito nisso. Eu acredito que é possível você encontrar aquilo que você gosta nessa trajetória. Então eu tenho 3 grandes conselhos pessoais para dar para você. O primeiro, no começo vai ser difícil mesmo, não tem muito para onde escapar. Você vai ter que trabalhar muito. E eu trabalhei muito, manhã, tarde, noite, todo dia ali, pá. Segundo, invista em autoconhecimento. Viaje, faça terapia, leia muito, porque você só vai conseguir dar tudo de si quando você se encontrar em alguma coisa. E é interessante porque parece que todas as células do seu corpo, parece que elas mostram, elas fazem você sentir que você está no caminho certo. Se você não sente isso ainda, desiste e vai para outra coisa. Eu não sou muito fã dessa filosofia do nunca desista. Eu acho que se não tá funcionando, desiste e vai tentar outra coisa mesmo. E terceiro, trabalhe bastante e dedique o seu tempo para construir um castelo, para construir um nome, uma reputação, para construir uma estratégia para que você possa então, em vez de trabalhar muito, trabalhar esperto. Assim você vai conseguir construir o que eu consegui construir hoje, com muito trabalho e suor, que hoje eu consigo trabalhar menos e ganhar mais, porque foi toda uma trajetória para construir isso. E é por isso que eu estou aqui hoje, junto com você, fazendo esse trabalho. E eu tenho muito a agradecer você que está aí me vendo, porque é por causa de você que o meu trabalho dá certo. É por causa de você, por poder ajudar você e outras pessoas que eu estou aqui. Então, obrigado de coração. E como sempre, bons pensamentos.